Essa questão, por exemplo, de dormir todos os dias em casa, quando a gente passa a ter, é que a gente valoriza, né. Enquanto a gente está fazendo medicina, enquanto a gente está na residência, a gente dorme de qualquer jeito, a gente come de qualquer jeito, e aí a gente entra na vida de trabalho e a gente acha que é isso mesmo, né, normal. Não, conseguir sentar e planejar os próximos passos. A palavra é essa, liberdade. O quanto eu me sinto mais livre para fazer do jeito que eu acredito. Eu não cheguei nesse esgotamento porque eu encontrei o CVM. Tudo bem, Sheila? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem também. Para a gente começar aqui nossa conversa, eu quero te pedir então para você se apresentar. Quem é a Sheila? Onde você mora? Qual a sua especialidade? Enfim, fique à vontade para se apresentar e responder a primeira pergunta, que é: como é que você conheceu o CVM? Essa é uma boa pergunta. Então, eu sou Sheila Cardoso, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, trabalho na cidade de Araxá, interior de Minas Gerais. E primeiro eu gostaria de dizer da satisfação de estar aqui, agradecer a você, agradecer a todo o seu time, porque estar aqui é realmente um sinal de que as coisas estão dando certo, para a gente poder contar e, quem sabe, ajudar tantos outros colegas, considerando que foi através de outras colegas que a gente se inspirou e decidiu estar, né, junto aí a todo esse time do CVM. Quando eu acabei a minha formação em Belo Horizonte, eu voltei para Araxá, né, a convite de um secretário de saúde, então eu voltei para o SUS, para abrir um serviço que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, numa época em que a saúde mental estava sendo muito valorizada. Então, o psiquiatra no interior era raridade, então era muito valorizado. Então eu venho para trabalhar no SUS e o consultório foi, assim, quase que um passatempo. Vamos abrir o consultório, né. Está ali, com uma secretária, mas sem aquela visão de que eu teria que me dedicar ao consultório, porque já estava tudo muito certo no SUS, né, eu desde que eu comecei a trabalhar, eu falo que eu fui sim, valorizada, né, então foi de 2011 até 2020, mas com isso, a gente vai ficando eu brinco que eu sou meio SUS dependente, eu fui começando a ir para outras cidades, abrir Uhum, CAPs, abrir serviços, aquela coisa muito idealista, é a vez da saúde mental, vamos abrir serviços, vamos difundir a saúde mental. Em uhum, 2020, quando começa a pandemia, eu me vejo percorrendo 300 quilômetros por semana. E aquilo começou a bugar na minha cabeça. Eu falei: "Gente, mas se alguém da minha família, né, fica mal com a covid e eu estou a 130, a 200 quilômetros da cidade, como é que eu vou voltar?". Então ficava um misto de: "Nossa, que bom que eu tenho o SUS, porque os colegas estão com o consultório fechado", mas ao uhum, mesmo tempo eu falo: "Mas e agora? Eu estou presa, nesse caminho, nos serviços públicos". E nessa ida e vinda, eu escutava podcast. E eu comecei a escutar sobre café especiais, que aqui é uma região de, né, muito próspera no café, e uhum, comecei a escutar sobre marketing médico. E aí uhum. tem muita gente falando de marketing médico, e de repente chegou lá o "opa colega médico, opa colega médica". E eu Hum, fui consumindo o podcast do CVM, que eu já estava, assim, ansiosa pela terceira temporada, porque a primeira e a segunda eu consumi rapidamente, né. uhum, E uhum, escutava as colegas falando, né, porque você sempre já entrevistava. E de repente no final de 2021, eu decidi, eu vou me dedicar ao meu consultório. Eu vou resgatar
um sonho de ter o meu espaço de saúde mental, um espaço Uhum. exclusivo, que não é porque chegou uma hora, Sidney, que eu falei assim: "Gente, mas o SUS oferece um suporte de saúde mental melhor do que o particular", porque a rede de saúde mental do SUS é muito boa, e a gente não tem essa rede no particular, né. E é Uhum. uma chance de eu sair da rodovia, conseguir Uhum. estar no meu consultório e fazer realmente com que o consultório, funcionasse. Então, Então em olha só que fevereiro interessante, né, Sheila, você no seu caso, o seu caso é diferente de muita gente, né. Você não estava ruim no SUS para você. não. O que te motivou foi sair da rodovia, sair das viagens e poder realmente fazer algo, particular, inclusive se modelando no SUS. Exatamente, porque assim, se você pensar, né, de toda a área da saúde, né, a saúde mental é muito estruturada no SUS. Tanto que às vezes as pessoas procuram o SUS para um atendimento de urgência, porque os Uhum. hospitais particulares, por exemplo, não gostam de ter paciente psiquiátrico. E então em fevereiro de 2022, acho que numa semana como essa, eu participei do workshop e fiz a minha inscrição no CVM, né, na turma 14. Virei pra Gleice e falei: "Gleice", era a mesma assistente que estava comigo lá em 2011, ela saiu para ter o filho, aí que eu fiquei de puxadinho em puxadinho mesmo em consultório. Como eu não tinha secretária, aí que eu deixei a coisa rolar do jeito que era possível, mas em Uhum. 2022, eu chamo ela de volta e falo: "Nós vamos fazer acontecer o consultório. Em breve eu vou começar a construir a nossa clínica e nós vamos trabalhar aqui sossegada, sem precisar, viajar, com uma carga horária bem menor, né, com uma valorização maior do trabalho". Porque é claro que o SUS valoriza, né, ou pelo menos me valorizou durante muito tempo, mas, por exemplo, hoje a oferta de profissionais para o SUS é bem maior do que quando eu comecei, né. A gente Uhum. sabe quantos colegas estão atendendo aí em saúde mental, então não ia durar mais 5, 10 anos essa minha valorização. É, porque com a oferta, como eu disse, de outros profissionais para assumir o meu lugar, eu não sou mais a única, né, nas cidades em que eu trabalhava. Então, obviamente que ia cair enormemente a minha renda, né, então e aí eu iria perceber que, a desvalorização iria acontecer, né, e a gente sabe que no consultório é o contrário, né. A gente está sempre aí buscando, evoluir, né, ter mais valorização com, menos tempo de trabalho. Sheila, tem uma frase que eu falo que cai muito bem agora, né, nesse contexto que você está trazendo, que é: não construa sua mansão num terreno alugado. Então, ok, né, você estava, como você disse, né, trabalhando em locais bacana, recebendo bem, mas em um local em que, principalmente falando de serviço público, muda-se a gestão, às vezes, tipo, de um ano para o outro. Eu já vi isso acontecer, principalmente em cidade pequena, pessoas sendo demitidas, sei lá, dia 20 de dezembro. Uhum, Ou então chega outro profissional e aí a gestão vai lá e oferece um salário menor e você fica a ver navios, né? Então, às vezes, dedicar, né, uma vida inteira
para um serviço onde não é seu, é arriscado, né? Então, é algo importante para ser dito, né? A gente está falando aqui do SUS, mas tem várias outras histórias de colegas em relação a plano de saúde também, em relação a hospitais, né? Então tem gente que tem histórias também de alunos que, pô, estavam dedicando, sei lá, 90 horas por semana atuando em hospitais, em grandes hospitais, anos dedicados àquilo, já em cargo de chefia, e de uma hora para outra recebe o convite para, né, para se retirar. Então, quando a gente trabalha para os outros, isso é passível de acontecer. Mas é interessante que isso não é tão. As pessoas não estão muito presentes para isso. Né? Uhum. Existe um medo maior de, tipo, será que o consultório vai dar certo? Não, melhor ficar aqui no meio que é certo. Certo até quando, né? Então, o que eu estou captando, então, do que você... Né, provavelmente em algum desses podcasts da temporada 1 e 2 aí, você me ouviu falar essa frase, né? Deve ter ouvido algum compartilhar semelhante a esse aqui que eu falei, né? Exatamente. E assim, acho que você traz aí, né, o lema do CVM, né, o resgate da boa medicina, mas o que eu lia por trás disso, né, e na sua fala, na sua, contundência, o resgate do valor do médico, que não precisa se acabar, né, nos plantões, atendendo 30 pessoas num dia por conta dos convênios, né. E eu me identificava muito com essa questão, eu fui calcular quantos quilômetros eu rodava por semana, porque eu não estava presente para isso, né. E quando você ia falando, né, aquilo reverberava, assim, dentro de mim, e eu falava assim: "Isso é verdade, né. Espera aí, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, porque esse automatismo todo que o médico entra é extremamente adoecedor, né". E você trazia as pesquisas, né, mostrando a qualidade péssima de vida do médico, né, toda a relação com a família, médico que não tem tempo para cuidar da sua saúde, né, então isso tudo para mim foi muito forte, né, em outra oportunidade eu também eu tinha te dito isso, da questão que realmente é o resgate do valor do médico, né, e não só o valor em relação a ser, eh Bem remunerado. monetizado. Não é isso, mas é um ser humano, né, que quer fazer uma aula de canto, que quer ir para natação, que quer viajar, que quer tirar férias com os filhos, que quer levar o filho na escola, né, como quase todo mundo consegue, e a gente coloca isso na cabeça que vida de médico é isso, é natural e vamos embora. Então, o que me chamou a atenção nos podcasts foi isso: "Ó, espera aí, né, pensa daqui 5, 10, 15, 20 anos, como é que vai ser?", né. Então aquilo me captou. E quando eu entro no CVM, eu falo: "Então tá, então agora me ensina a fazer isso valer. Como é que nós vamos fazer essa transformação então?", né, porque eu tô apostando, eu tô pagando para ver. E, né, outro lema importantíssimo: "Vamos fazer até dar certo". E aí eu quero E é saber o como é que a que foi gente para tem você. feito. Como é que foi para você? Aí você entrou, você não teve receio de entrar? Será que eu vou entrar, né? Tipo, será que vale a pena? Será que eu vou ter tempo? Será que como é que eu vou estudar? Será que, meu Deus, mais uma coisa para estudar? Será que esse dinheiro volta? Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou ter que fazer dancinha no TikTok? Tantas coisas que passam na cabeça dos médicos, não passou isso na sua cabeça também, não? Não, é porque, assim, claro que de 2020 até 2022
Foi assim, né, um parto. Aquilo é podcast, é podcast, é podcast, e escutar outros colegas falarem, né, porque vários podcasts você já trazia, bate-papos como esse, né. Uhum, Então uhum. isso também mostrando: "Ó, acontece, tá acontecendo, tá dando certo", né. Então quando eu entro, aquilo para mim já estava certo, né. Bom, se tem colegas já fazendo e que está dando certo, vamos fazer. Eu Dá acho que certo é pra mim também. realmente isso, em nenhum momento eu duvidei, né, de que poderia dar certo. É claro que a gente não acredita que a gente vai chegar nas marcas que a gente chega, mas dizer assim que eu vou fazer esse consultório dar certo, meu consultório não vai ser, né, algo à parte, vai ser a minha ocupação principal. Eu vou dar atenção a ele, eu vou cuidar dele, né, e aí todo o método CVM me ajudou, né, do começo ao fim, né, eu digo em todas as etapas, a parceria da secretária, né, porque quando a gente tinha aulas da comunidade, você sempre pontuando como os colegas resistiam à secretária. E eu já comecei com ela. Eu falava assim: "Gente, como é que os colegas estão resistindo?", porque para mim, essa parceria com a secretária mudou completamente. Quando eu, eh, passo o curso para ela, quando a gente vai passando os scripts para ela, ela simplesmente agendava e a agenda foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Eu já tinha comentado que ela aumentou o preço da minha consulta. É, eu ia te perguntar, eu acho que eu lembro disso, você comentando. A tua secretária falou: "Não, doutora, tá muito barato, vamos aumentar". Exatamente, né. Então, assim, é uma parceira que a olha, vamos fazer quando eu a chamei, falei: "Olha, eu entrei num negócio chamado CVM, que é para ajudar a gente aqui a viver de consultório. Você topa? Você está comigo?", né. E aí ela falou: "Vamos embora", e estamos cá nós, Ela tá contigo até hoje ainda, né, Sheila? até hoje. Sim. Que massa. Eu quero saber então, eu queria que você falasse, eu queria que você buscasse aí eu queria saber 2 coisas. Primeiro, nessa época que você estava, nos 300 quilômetros por semana, né? Por semana. Nessa época dos 300 quilômetros por semana, qual era o sentimento que você tinha? Ou talvez a pergunta seja, a pergunta é essa mesmo, tinha algum sentimento? Como é que se sentia? Nessa época você trabalhava em vários locais, né, em várias cidades, é isso? Sim, Você, mas você tinha, porque assim, a maioria dos alunos que entram, eles têm um sentimento de estar se sentindo cansado, frustrado, porque muitas vezes está atendendo volume. Essa era a tua realidade, não? não, eu não atendia volume, né, até porque quando eu chegava nas cidades, eu já avisava para os secretários de saúde: "Olha, eu trabalho com saúde mental, então eu preciso de tempo, eu não consigo avaliar em 10, 15 minutos, né, então já estou te dizendo que eu não vou atender volume". E os secretários bancavam isso, né, então assim, por isso que eu digo, além de ter uma valorização monetária, o meu trabalho era valorizado. Você tinha autonomia, né? Você conseguia ter Tinha autonomia. autonomia e liberdade para fazer um atendimento realmente melhor. Ok. Sim.
E eu acho que, como eu tenho uma resiliência muito grande, Sidney, e a gente vem de uma formação do SUS, eu achava que era aquilo mesmo. Eu nem percebia o que eu estava sentindo. Eu não Uhum. percebia, né, por isso que eu te falo que ouvir os podcasts do CVM me abriu a mente, né, de falar assim: "Poxa, mas é isso mesmo". E aquilo foi me gerando uma angústia, porque eu comecei a me perguntar: "O "Que que eu estava fazendo?", né, "Como assim?". E aí, quando você conversa com as pessoas, né, a primeira pessoa para quem eu falei dos 300 quilômetros por semana foi para você, na primeira consultoria que a gente fez. E quando eu converso isso com as pessoas falam assim: Que é isso? Que você", né, "Como é que você estava fazendo isso? Para que isso?", né. Então, Uhum. depois que eu fui escutando os podcasts, eu fiquei pensando: Que eu estou fazendo?", né. Aí sim eu comecei a me sentir incomodada com aquela situação, Então o sabe. sentimento era E de a cômodo. Tinha um prejuízo, Exatamente, mas um prejuízo não na tua forma de atender, mas tinha um prejuízo na tua, começou a perceber que tinha um prejuízo ali na tua qualidade de vida, na exatamente. captei. E isso então foi que gerou esse incômodo. E a segunda pergunta é: quando você entrou lá em 2022, quantos pacientes em média você atendia? Você lembra? Muito poucos. Particulares. Muito poucos, porque, assim, nesse período, nos últimos 5 anos, a Gleice estava de licença maternidade, né, na verdade ela não queria trabalhar, ela estava se dedicando ao Pedro, então as pessoas me mandavam uma mensagem, que eu só respondia quando eu chegava em Araxá, e eu ficava 3 dias fora de Araxá, né, Uhum. então eu ia organizando uma agenda, né. Então, se eu for pensar, assim, eu atendia talvez uns 3 a 5 por semana. 3 a 5 por semana. E aí começou a aplicar o método CVM. Como é que foi para Isso. você quando você começou? O que que você teve alguma dificuldade? O que que você começou a aplicar que você começou a olhar: "Caramba, realmente isso aqui funciona"? Primeiro, a minha presença no Instagram. Quer dizer, antes disso, uma questão muito importante, nicho, porque quando eu Uhum. atendia lá atrás, né, eu atendia psiquiatria geral, Uhum. então era o que aparecia. Quando eu volto e eu chamo a Gleice, falei: "Gleice, a partir de hoje, eu só atendo psiquiatria da infância e adolescência". Então eu já começo a, Se né, posiciona. me posicionar, ter o meu nicho, e eu vou para o meu subnicho, que é TDAH e transtornos de aprendizagem. Então essa foi a primeira virada. Né, Uhum. entender que não dava para ficar lá, como tinha outros psiquiatras de adulto na cidade, e não tinha psiquiatra da infância, e aí também eu me toquei, falei: "Poxa vida, eu sou a única psiquiatra da infância e adolescência aqui, como é que eu não estou usando disso?", né. E a partir dessa definição, aí Instagram, né, marketing, marketing. Eu não tinha Instagram. Então foi Começou muito do zero. do zero, e aí também eu fui percebendo a força daquilo, né, porque organicamente a gente foi, se espalhando, as cidades vizinhas começaram a procurar, né, e aí eu descobri que eu tinha um entorno, assim, que eu tinha uma população enorme para poder atender. Então, eu me apresento, né, então essa parte realmente, do marketing faz diferença, e volto para dentro do consultório, sento com a Gleice,
A Gleice, vou passando tudo o que eu vou aprendendo com o método CVM, a gente organiza a agenda, né, aí já tem um pouco mais de valorização do valor da consulta, porque na época eu também nem me preocupava quanto que o colega cobrava ou não, era uma coisa da minha cabeça, né, eh, então não tinha uma preocupação, né. Nessa época, Eh, você cobrava na tua consulta de 5 pacientes por semana, seria 20 pacientes por mês, mais ou menos? isso, era em torno de R$ 180. 180. Tá. E aí, captação assertiva, presença digital, Gleice, clínica que encanta, né? Pilar ali de Sim. foco, organização da agenda. E a consulta? E a consulta que converte? A consulta, né, assim, a consulta da saúde mental, ela já é uma consulta que abrange toda uma questão, né, não é a gente não é focado ali na queixa principal, né, você tem todo um envolvimento, né, de conhecer um pouco mais da vida daquela pessoa, né, de você ir criando Hum, vínculos por outros lados, só que ela não o que precisava melhorar é a parte do converte, né, é o converter. É converter. o é é o fi é o finalizar a consulta, né. Então, assim, você fazia tudo o que precisava, você criava o vínculo, né, você mostrava toda a parte técnica, mas não tinha o converter, né, então eu estava convertendo em quê? E aí foi quando eu começo a fazer também o pós-consulta, né, e mostrando que o nosso acompanhamento é mais prolongado. Só que ainda sem falar do pai. Só um pós-consulta mesmo, só. Exatamente. Mas um pós-consulta que ele foi gerando recorrência, recorrência, Fidelização. né, fidelização, exatamente, né. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente tem uso de medicação controlada, então a gente conseguia manter essas receitas em dia, o paciente não interrompia, né. E eu percebia que isso gerava essa fidelização, a ponto Sim. de, com o passar do tempo, a gente ir, ajustando o valor da consulta, e a gente não perde o paciente quando a gente ajusta o valor da consulta, né. E isso foi muito significativo para mim, porque quando a Gleice faz essa sugestão, eu falei: "Ixi, agora a coisa vai complicar, né, porque vai ter gente desmarcando". Trem vai Aí eu desandar. percebi aí eu percebi o valor, eu percebi que o paciente valorizava o que eu entregava, né, porque até hoje, assim, se eu contar quantos pacientes deixaram de ir pelo valor da consulta, né, não chegam a 5 pacientes. Sheila, se a gente for parar para analisar, olha só, você tá lá passando informações relevantes no Instagram, por exemplo. Você por si só já é uma pessoa que traz para a gente uma calma, uma tranquilidade. Depois, tem a sua secretária que é treinada para acolher. Depois tem a sua consulta, que também ela é toda direcionada para acolher mais ainda, para acolher, para explicar, enfim. E aí depois ainda tem um pós-consulta. E a gente está falando de pacientes com transtornos mentais, né, que geram um sofrimento muito grande para as pessoas e para as famílias. Então, quando se encontra um serviço como o seu, que elas vão sair, elas vão deixar você e vão para onde? Aí chega lá, a secretária,
A secretária não tem o mesmo acolhimento. O médico, pior ainda. Não existe pós-consulta. Não tem os programas de acompanhamento. Não tem essa proximidade, esse vínculo. É capaz até que as pessoas que devem estar voltando, não vai demorar. Porque é sobre isso. O CVM é sobre isso, né, Sheila? É sobre foco, o foco 100% no paciente, realmente de fazer uma medicina que a pessoa, ela não, assim, ela só vai deixar de ir com você quando ela realmente não precisar mais. Uhum. É isso, tipo, você falou, o Instagram foi algo que eu comecei a fazer e super funcionou. Mas se você faz o Instagram e chega lá, a secretária não acolhe, você não acolhe, não tem pós-consulta, desculpa, você pode ser a Virgínia do Instagram, não, não vai funcionar, não vai dar. Eu falo que é o balde furado, né? É como querer encher um balde de água e ele tá com furo embaixo, não funciona. Agora, quando você tem um serviço como esse, aí, aí transborda. Aí o balde ele tá toda hora derramando. E foi o que aconteceu com você, né? Enquanto Tem acontecido. foi acontecendo, né? Continua acontecendo. Isso. E tem uma questão, Faz sentido interessante. falando para você? Sim, claro, né, essa questão do Instagram é interessante, porque teve uma mãe, né, que marcou, e de outra cidade, e ela falou assim: "Nossa, mas eu te acompanho no Instagram há tanto tempo, é uma satisfação estar aqui com você". E aí, ao final da consulta, né, a gente pediu para ela dar um feedback, ela falou assim: "Não, conversar com a Gleice, passar pela consulta, ainda foi melhor do que te escutar no Instagram". Eu falei: "Graças a Deus". Graças a Deus, né? Mas é isso. E aí eu queria que você me falasse, então, o seguinte: ok, começou a aplicar o método e o que aconteceu em seguida? E fala do qual o resultado que você começou a. Você falou que, pô, fez ajuste de preço, os pacientes continuavam vindo. E aí, até que a gente chegou no ano passado, né, porque aí 22, ó, quero deixar registrado aqui que no primeiro mês de CVM eu paguei o investimento, Já no primeiro mês. Caraca. no primeiro mês, né. Então assim, a gente está numa crescente, né. Então, 22 a gente teve uma média boa, 23 a média subindo, 24 subindo, e aí a gente começou 25 e eu falei: "Opa, espera aí, a gente está estabilizando", né, e esse negócio de estabilizar para a empresa, né, que eu aprendi também, não é bom, né, e o que está faltando? Está faltando a implementação dos programas de acompanhamento, né. Eh, Uhum. por ser uma especialidade clínica, né, era difícil da gente pensar aí o programa, até que você me deu um feedback super importante, que é o meu papel de educadora, né, porque o meu público são as mães. Os meninos, né, basicamente o médico dá o diagnóstico, mas quem a gente tem que acolher, educar o tempo todo são as mães. Eu até carinhosamente chamo elas de minhas mamães de plantão, né, que elas estão sempre aí de plantão para ajudar seus filhos. E aí eu formulei meu pai, com muita psicoeducação para esses Uhum. pais.
E aí eu destravei, né, eu entendi que era isso, né, se eu psicoeducá-las em relação ao que é o TDAH, como é que elas podem manejar no dia a dia, como é que é a conversa com a escola, né, quais são os efeitos do medicamento, por que que a gente não interrompe, porque eram muitas informações que não adiantava, eu poderia repetir isso todas as vezes nas escutas, mas não era algo ali intensivo, e bem no começo do tratamento, porque faz toda a Uhum. diferença para a continuidade do tratamento, né. Outro Sim. ponto também do CVM que, surgiu até depois que eu já tinha entrado, que era o PASSE, né, os programas, o programa anual de consulta eletiva, porque aquilo caía para mim, assim, como uma luva, né. Uhum. Se os meus pacientes já estão fidelizados, por que não fidelizar realmente, né? Por que não oferecer um programa que eles garantiam as consultas ao longo de um ano, o contato próximo, um grupo das mamães de plantão, porque elas precisam trocar experiências, né, diminuir as angústias. E aí, com os programas, eu fui vendo que a gente foi saindo dessa estabilidade, né, então, a gente continua aí na crescente, né, e tudo indicando para que 2025 mantenha aí a progressão que a gente está desde 2022. Tá, vamos falar de números então. Você me falou aqui, ó, 20 antes do CVM, 20 pacientes a R$ 180 mais ou menos por mês. Isso em 22. Não, isso Eu foi estava antes, olhando isso foi isso antes de 20, 22. 21, antes do CVM, é. Isso, então 20 pacientes a R$ 200 dá mais ou menos o quê? 4.000? 4.000, né? 4.000. Uhum. R$ 4.000. É mais ou menos isso mesmo, né? E aí, como é que foi? Se a gente for pegar 23, como é que foi o salto para 23, por exemplo? Em um ano, Assim, pensando na média, né, porque a média, 22 a gente teve uma média de 14 mensal, 14.000. isso, por isso que eu falei que em março, né, eu entrei em CVM em fevereiro, e em março eu já tinha, pagado, né. Depois, 2023, média de 21. Quase Dois dobrou. mil Quase dobrou. 2024, né, o ano passado, uma média de 35 e o hoje, né, em julho, até julho, a média de 44 e que se tudo der certo, a gente termina o ano com a média dos 50. Mas você já bateu 50 em julho agora, já ultrapassou Já bati. 50 em julho a primeira vez. Por isso até que E o mais legal, né? ele subiu a média, né, ele subiu a minha média aí do até agora, até julho. E o que mais legal é que é consistente, né? A tua subida. 14, 24, 35, 44 e daqui a pouco você para mim eu vejo muito números redondos. Eu tô vendo 60 até o final do mês, até o final do ano a média de 60. Então você saiu de 20 a 180 para hoje se atende quanto é a tua consulta e a média de pacientes se atende. Como eu tenho mais disponibilidade, né, eu fui para 24 horas no consultório, antes eram 4, 8 horas, né, eu tenho tentado eu já cheguei a atender, depois que eu entrei no CVM, 100 pacientes num mês, né, aqueles meses que Uau. davam, assim, Sabe que 5 sabe que segundas. atender 100 pacientes sabe que atender 100 pacientes por mês é o sonho de muito médico quando tá iniciando o consultório, né? Eu também pensava assim: "Não, espera aí, né, não é bem assim não, vamos organizar isso", mas na verdade,
a minha carga horária não é que mudava, é porque aquele mês que tinha 5 segundas, 5 terças, ele aumentava o número, né, Sim. porque eu tenho 2 anos que eu atendo 4 pacientes de manhã, 3 pacientes à tarde, é isso. Então eu tento respeitar, que eu acho que eu consigo ir para casa, almoçar, à tarde eu saio, vou para minha natação, ou vou para o pilates, e de vez em quando a Gleice ainda ficava assim: você não quer atender mais um não?" Eu falei: "Não, você para com isso, não é assim que a gente vai funcionar aqui não, pode parar. A gente vai dar conta, tá dando certo. Hoje a gente está conseguindo segurar em torno de 80 pacientes por mês, e o desafio é abrir novos espaços, porque a gente tem uma filinha aí de espera de mais ou menos 30 mães ansiosas querendo aí que a gente avalie os filhos delas, né, mas a gente tem esse compromisso. Eu tenho pacientes que estão comigo, né, desde 2022, quando a gente começou esse projeto do consultório. Se você puder pontuar um pouco também, você já citou algumas coisas, né, que você atende, você dorme em casa todo dia, você faz sua atividade física, você atende 4 pacientes num turno, 3 no outro. O que que você vive hoje, Sheila, que você não imaginava que você pudesse estar vivendo e você já vive? Tipo, eu vou demorar para estar vivendo isso, você já vive isso hoje. Essa questão, por exemplo, de dormir todos os dias em casa, né, isso quando a gente passa a ter, é que a gente valoriza, né, porque enquanto a gente está fazendo medicina, enquanto a gente está na residência, a gente dorme de qualquer jeito, a gente come de qualquer jeito, e aí a gente entra na vida de trabalho e a gente acha que é isso mesmo, né. Não, mas eu Normal. passei na resi normal, normal, né. Não, não é isso, né, então, essas são muito pequenas coisas. Eu saio de casa para ir para o trabalho, 10 minutos de antecedência, né, eu não tenho que ficar 1 hora, 2 horas na rodovia, chegando lá já cansada, trabalhar o dia inteiro, dormir no hotel, no outro dia trabalhar de novo, pegar a rodovia de novo, ir para outra cidade, dormir em outro hotel. Então, assim, quando eu paro e penso, eu falo: "Mas realmente devia ter alguma coisa, assim, meio errada para eu estar fazendo tudo isso, né". Eu tenho uma paixão muito grande pela saúde mental, né, eu fui escolhida, e quando eu vou definitivamente atender no consultório criança e adolescente, e a gente escuta de todo mundo, né, atender criança e adolescência é muito difícil, você vai ter que lidar com os pais. O TDAH ainda mais, né? Mas eu falei: "Gente, mas eu consigo curti muito mais isso aqui no consultório, no 1 a 1, né, no meu tempo, do que eu curtia estar lá no CAPS, né, diante de um surto psicótico. Então eu fui também tendo mais, prazer naquilo que eu fazia, mais ainda do que eu já tinha, né. E o Uhum. objetivo é mesmo atender só TDAH. É o meu subnicho do subnicho do subnicho. E dar esse apoio a às mães, né. Elas gostam de ser chamadas de mamãe de plantão, né, uma forma também carinhosa, e a oportunidade que eu tenho também hoje de ser convidada pelas escolas para falar com os professores sobre TDAH, é, e aí eu precisava de tempo. Antes nem imaginava ser chamada para fazer nada, porque eu não tinha tempo eu chegava em casa, né, já mais cansada, e ia atender o consultório nos dias ali que me restavam. Atividade física também muito mais ou menos, por quê? Porque eu precisaria ou é segunda e quarta ou é terça e quinta, né. A segunda, terça e quarta minhas já estavam comprometidas. Outro ponto importante, né, que eu vejo é conseguir sentar e planejar os próximos passos.
né, do consultório, que é outra coisa também que se a gente entra ali naquele automatismo, como é que a gente vai planejar o Vai deixando para crescimento? depois, né? Vai deixando para depois, vai deixando para depois. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Exatamente. Então, assim, eu acho até interessante, né, vocês escolheram aí, né, o título da nossa conversa, né, como ser livre na medicina, e eu acho que isso caiu como uma luva. A palavra é essa, liberdade. O quanto eu me sinto mais livre para fazer do jeito que eu acredito, no tempo que eu acredito, sem entrar naquele esgotamento com a profissão, né. Então, eu não cheguei nesse esgotamento porque eu encontrei o CVM. Muito bom, muito bom. Eu quero te agradecer por essa história, por compartilhar. Espero que muitos médicos escutem, né, esse seu relato. Espero que ele sirva para encorajar, né, muita gente para realmente investir em algo que, caso seja o sonho da pessoa, né, investir em algo que seja dela, dele, né. E quero te agradecer, Sheila, principalmente por confiar na gente, por confiar em mim, por ser treinável mesmo no seu perfil, no seu jeito, no seu tempo, mas por me escutar, por escutar a gente, né, por estar posicionada por essas famílias, por essas crianças, né? A tendência, a gente vê uma tendência de aumentar, né, por conta dessa loucura da Uhum. tecnologia, enfim, por vários fatores aí que você que é especialista sabe mais do que eu. Então eu vejo só coisa boa. E eu desejo só coisa boa para você. Eu desejo que você se torne um expert em TDAH, que você produza livros, que você daqui a pouco esteja palestrando, que você esteja lançando seus produtos digitais, ajudando o máximo de pessoas possível. E nesse meio tempo que você seja muito feliz, né? Eu sei que você já é. O que eu te falo é assim, ó, quanto mais a gente expande o nosso impacto, mais a gente recebe, sabe? Empreender, ser dono de um negócio, né? Não é fácil, não é, né? Quem Uhum. disser que é fácil é mentira, tá só querendo te enganar. Não é fácil. Sempre tem os desafios. Parece Parece aqui que numa conversa como essa eu estou trabalhando, mas você não tem noção o quanto que eu saio energizado daqui, o quanto que isso me alimenta, sabe? O quanto que isso me dá força para caramba, bicho, tem muito. Quantas outras Sheilas ainda tem, sabe, para a gente impactar? Com certeza, né. E por isso até que, assim, a gente, com muita satisfação, vem aqui para tentar, né, motivar e mostrar para tantos colegas, para eles buscarem essa liberdade também, né. Tem aqueles mais velhos, que estão ali já sofridos com essa medicina, e tem os mais novos que estão começando e que precisam começar de uma forma diferente, né, precisam começar, se priorizando mais, não entrando nesse círculo vicioso, né, da medicina, e então quanto mais médicos a gente conseguir, né, afetar, com certeza, né, nós vamos ter uma medicina de melhor qualidade, nós vamos ter uma sociedade melhor, porque você imagina, olha que contrassenso, né, o médico, que é uma figura que tem um poder muito forte na sociedade, se ele continuar adoecido assim, o que vai acontecer com a sociedade? Exato. Sheila, então, obrigado pela tua participação, gratidão de verdade. E para finalizar, queria que você finalizasse deixando um recado aqui para esses colegas. Se você pudesse, você pode falar, pode escolher falar para o colega, de repente, sei lá, para alguém que, ok, pode ser que ela
ela esteja numa situação parecida com a tua, quando você estava lá atrás, ou talvez ela já esteja mais lá na frente, numa situação mais de cansaço, né? Acho que isso não é mais para mim. Ou talvez você queira deixar um recado para quem está, né, começando, mas deixa um recado aí, não necessariamente sobre o programa CVM, sobre o método CVM, mas o que você deixaria de recado para os colegas que podem estar, que vão ouvir isso, que vão ver isso? Bom, antes de mais nada, quero deixar minha gratidão também a você, a todo o time CVM, né, que realmente, transformam a minha vida. E dizer para o colega, se você buscou a medicina, né, há 6, 10, 15 anos atrás, né, por querer ajudar alguém, né, a primeira coisa é você se perceber e se ajudar. Cuidado com as conversas de que: "Ah, começo de carreira é assim mesmo, a gente tem que andar 300 quilômetros na rodovia, a gente precisa dar 24 plantões por mês", né, ou então: "Não, aqui na minha cidade, o que domina é o convênio, quem não está no convênio não consegue nem abrir consultório", né. Não é verdade, né. A população, ela busca por um serviço de qualidade, ela faz o que for preciso para ser atendido com qualidade e com humanidade. Então é uma população que está cada vez mais seletiva. Então, se vocês querem continuar, né, exercendo a medicina, aquela que vocês sempre sonharam, vocês precisam olhar para o consultório. É fundamental. A gente precisa deixar o medo de abrir um consultório, né. E para isso, né, eu tive uma ajuda enorme do método, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido o método, eu provavelmente estaria, rodando os 300 quilômetros por semana, ou eu já teria tido um burnout. Gratidão. Beijo para Eu que você, agradeço. para a Gleice e tamo junto. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.